Senhores e senhoras, amigos e amigas, saudações, paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade, nós aqui os encarnados na estrutura física da casa, como em maior número também os desencarnados, a qual normalmente não os enxergamos com os olhos físicos da carne, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui na Mareja, como também em meu canal no YouTube. É com grande alegria, sim, caríssimos irmãos, que estamos pela segunda vez na casa, buscando trabalhar com mais uma temática, convidando-nos para que, quem sabe, saímos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. E olha como não existe coincidência neste universo, né, caríssimos? Ontem estive, quinta-feira, em uma casa bem próxima da minha cidade. Sou natural de Osasco e a cidade é Carapicuíba, Nióvio, no Espírito Obreiros da Vida Eterna. Obra essa de André Luiz por Chico Xavier, inclusive. E adivinhe qual o capítulo e item que eu trabalhei nesta casa da nossa querida irmã, que é a patrona daqui do Naíja. Capítulo 9, item 7. Capítulo amar ao próximo como a si mesmo. Item a paciência. E essa querida irmã, que nessas duas lições que nos trouxe em o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre assinando como um espírito amigo, não só colaborou no capítulo 9, mas também colaborou no capítulo 18, nas instruções dos Espíritos. E hoje aqui estamos em nome dessa querida irmã que um dia foi freira e hoje, com certeza absoluta, já deve ter mergulhado em um corpo físico, porque me recordo-me que Divaldo Pereira Franco, há poucos anos atrás, semelhantemente ao que fez Chico Xavier, antes de desencarnar, afirmava que estava programado para já voltar e mergulhar numa estrutura física. Então vamos, caríssimos, com a ajuda da cúpula espiritual que leva o nome da patrona, na verdade, né, dessa casa, fazer com que trabalhemos essa temática que a convite aqui de cada um de nós buscaremos compreender acerca desta obra que mencionamos há pouco. É a terceira da codificação kardeciana, publicada lá em sua primeira edição nos idos de abril de 1864, e estaremos praticamente ali um pouco após o meio da obra, já que ela é composta de 28 capítulos. Estaremos no capítulo de número 19, os itens 8 a 10. Capítulo esse intitulado A Fé que Transporta a Montanha. E os itens há de nos convidar a raciocinarmos acerca daquela parábola dita e desenvolvida pelo Meigo Rabi da Galileia. Olha o Meigo Rabi ali, a parábola da figueira seca. Vamos juntos então, caríssimos, ver o que Jesus pode nos trazer acerca dessa oportunidade. Mas antes de tudo, antes de que adentremos propriamente na parábola, será que todos nós sabemos o que significa essa palavra? Trazendo os conceitos mais simples ao nosso campo de entendimento, vemos que é uma narrativa alegórica que encerra uma doutrina moral, uma doutrina de prática que devemos todos nós, em experiência evolutiva, independentemente da dimensão. Nós, aqui na terceira dimensão, na materialidade, na fisicalidade, ou estes no mundo espiritual, na quarta dimensão, na erraticidade. Porque sim, podemos ser úteis em qualquer canto deste universo, no campo dos esforços de expansão de consciência, que é o desenvolvimento intelectual, como consequentemente da moral, da caridade, fraternidade. Assim sendo, é um esforço de desenvolvermos a cada dia que passa, potencializando aquilo que está latente em nossos espíritos mortais, todos nós os obtemos. E esforçarmos-nos sim, sempre que aqui recebermos uma missão dessa casa do Naíja, no Jardim Popular, aqui em São Paulo, faremos com que venha a valer a pena ainda mais essa atual encarnação, neste momento ímpar, a qual estamos nos desafiando diariamente para que cumpramos com a nossa programação reencarnatória. E como é difícil, é verdade, caríssimos, o que não nos faltam é
meios, comunicações que fazem com que busquem nos desequilibrar, mas assim não agiremos, tampouco pensaremos. Pelo contrário, contagiaremos com tudo que aqui na igreja nos proporciona. É uma história simbólica, comparativa, sobre a qual se esconde uma verdade importante. E essa verdade coloquemos no plural, verdades, porque Jesus não proveu apenas uma parábola. Nós, humanidade, pouco mais de 2000 anos, século XXI, terceiro milênio, findamos um quarto do nosso século, já que estamos praticamente no início do segundo semestre do ano de 2026. Nós, os pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, porque sim, é esse o número que os irmãos espirituais nos afirmam estarem atualmente em espírito mergulhados em uma carne e osso, e estamos com uma compreensão já integral acerca de todas as parábolas, não só nós, os espíritos, mas qualquer ser aqui atualmente encarnado. É uma pergunta, sabemos que não. Principalmente hoje em dia, que divisa-se muitos interesses imediatistas, recursos materiais, bens pecuniários, mas tudo isso é transitório, respondemos por tudo que nos é emprestado, mas respondamos pela nossa consciência, não pelo que o treino faça ou deixe de fazer. Então vamos, dentro dessa simbologia das parábolas, ao aprendizado que aqui recebamos na casa, façamos valer a pena em as colocando em prática, dentro de nossa simplicidade, humildade, pés no chão, como também conscientes de nossas limitações, como possibilidades de ascendermos de baixo para cima, de dentro para fora, onde quer que nós estejamos, um grande desafio de nós, os cristãos ou os espíritas, para que mantenhamos aonde? Neste orbe ainda, daqui a algumas décadas ou séculos, por meio do que mesmo? Reencarnação. Caríssimo, ninguém de nós aqui, esses pouco mais de 8 milhões, pode levantar o dedo, ainda que de forma assim bem simplista, e dizer a si mesmo: tudo que eu fiz até agora, gabaritar-me-á para que aqui eu reencarne no próximo estágio evolutivo, que está em pleno aceleramento, que é o mundo de regeneração. Não, nenhum de nós, porque somos viajores do universo. O capítulo 3 dessa obra, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, demonstra-nos que nós temos inúmeras outras encarnações com acertos, mas também com grandes erros. Então, na balança do universo, não temos essa certeza. É importante, assim sendo, que na humildade e simplicidade façamos como se hoje fosse o último dia de nossa atual encarnação. Qual a responsabilidade que daríamos à nossa consciência do que eu fiz ainda de errado, mas também o que eu fiz de bom? E nesse grande espaço de tempo, o que eu deixei, nós deixamos de fazer, porque competência para tanto nós já as obtemos, para que sejamos os construtores, os artífices da nova terra, do mundo de regeneração. Esforçando-nos para tanto estamos, caríssimos, façamos esse ponto de interrogação em nossas consciências. Mas por que devemos falar em parábolas, entendê-las como assim o fazia o meigo Rabi da Galileia? Interessa e impressiona nos primeiros instantes, por ser uma história, como também facilita a compreensão por se utilizar de comparações essas do dia a dia daquela época como do nosso momento atual, mais fácil de reter e de poder transmitir aquilo que estamos podendo ter acesso, que é algo que muitas vezes é novo às nossas consciências, ou que está lá em estado latente em nossa memória espiritual, mas que nessa encarnação não nos foi desbloqueado, porque não enterramos no passado, e para que não incorramos em erros outros no presente, lá fica guardadinha, para que quando reconstruirmos espiritualmente nas próximas encarnações, recebamos o que nós mesmos construímos, porque se além do Espírito não regredir em qualquer época da humanidade, tudo que nós adquirimos em intelecto, em moral, não se perde, mas a depender do nosso bem-agir ou do não bem-agir, para que usufruamos
nós mesmos construímos. Permite dizer verdades que de outro modo não seriam escutadas, nem toleradas. Mas voltemos a este campo de entendimento, ainda muito deturpado. Muitas das situações são colocadas ali para interesses outros que não são genuínos do Espírito, aqueles que gozaremos onde quer que nós estejamos no universo a posteriori, mas a cada um conforme suas obras. Afirmou-nos o amigo Rabi: não julgueis para que não sejais julgados. Quanto mais poderíamos estar transmitindo ao mundo outrem, mas que ainda não estamos fazendo. Então, como julgar? Não, assim não façamos. Mas empreendamos o autoconhecimento para conosco mesmo. E isso é permitido e imprescindível que aceleremos esse processo para que nestes 4 tópicos aqui, dentro da probabilidade de expansão de consciência acerca de cada parábola e também de cada vivência de Jesus dos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação, saiamos mais assertivos em retorno ao mundo espiritual, quando para lá todos nós teríamos que retornar, porque ninguém há de ficar aqui eternamente no campo material em uma única encarnação, não é verdade, caríssimos? Vamos então buscar o endereço bíblico dessa passagem para que tragamos mais informações e busquemos entender o que é a figueira seca, estéril, que não dá frutos. O que nos disse Jesus? Saiu eles de Betânia, teve fome. Veio ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Assim disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pois é, eles não amaldiçoaram ela, mas será que aquelas palavras e pensamentos tinham essa força para tanto? Pedro, apóstolo, lembrando-se, disse-lhe: olhe, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoastes. Mas como que o ser que mais perfeito até hoje que aqui passou poderia amaldiçoar algo? O que será que nas entrelinhas intrínseco ele depois, na sequência, haveria buscar de explicar aos que ali estavam, não só os seus discípulos, mas também outros que estavam ao redor e que precisavam alimentar-se. Vamos contextualizar esta parábola. O título Figueira Seca podemos entender como a purificação do templo. Jesus expulsa os vendilhões do templo, casa de oração e não de perdição, consequentemente, não de comercialização, não de superfluidade, aquilo que é transitório, que não levaríamos sequer um fio de cabelo para o mundo espiritual. Veio ao encontro não dessa proposta de raciocínio, dentre outras que poderíamos construir acerca desta contextualização inicial. Mas Jesus exalta a fé em Deus, os valores que devemos nós construirmos na humildade e simplicidade e que reverberará ao nosso próprio benefício ao longo das sucessivas reencarnações, ainda que não enxerguemos as benesses que todos nós estejamos recebendo ao longo das nossas sucessivas reencarnações. Ainda discorre sobre a oração, como também o perdão. Então, nas entrelinhas dessa parábola, Jesus vem falar sobre a conexão com Deus, o perdão que devemos ter para que aqueles que agem de forma superficial. E esta oração, a conversa sincera, não apenas e somente a prece decorada, lógico que não. E essa contextualização aqui a extraímos
do entendimento de Marcos, lá no capítulo 11, versículos de 1 a 26. Então, já estamos traçando aqui alguns objetivos iniciais acerca desta parábola e a relação que podemos ter entre as folhas e os frutos. Na antiga Palestina, diziam que os primeiros brotos de frutos da figueira aparecem 2 meses antes da folha. Olha que bacana, então, já nesse ponto e lembrando-nos da passagem propriamente dita da parábola, se eles veem 2 meses antes, é natural que ela estivesse ali sem folhas naquele momento ao qual eles estivessem passando. Mesmo não sendo época de figos, a figueira já tinha estrutura para, mesmo fora de época, possuir frutos. Cristo se baseia nesta premissa para lançar uma praga à figueira. Estava na época, já poderia estar ali com as primeiras aparições dos frutos, ainda que não tivessem as folhas, e vem Cristo e lança, como bem diz aqui o convite deste tópico, uma praga à figueira. Mas voltemos a esse raciocínio. Como este ser um dia pode realizar algo que não tenha sido criado por ele? Porque Jesus, como nós, é criatura. Ele não é o Pai, a fonte criadora de Deus. Então, jamais assim ele portar-se-ia frente a quem quer que seja. Traçando o paralelo entre a natureza e o magnetismo. Jesus, pelo seu magnetismo transcendente, poderia destruir as células das árvores? Não temos dúvidas a respeito disso. Cremos que Jesus, conhecedor das leis da natureza, e sabendo que a figueira haveria de morrer, disse-lhe para não dar mais frutos. Jesus não andou sobre as águas e tantos outros fenômenos que ele empreendeu para que nós, sim, ali estávamos encarnados, ou no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação, pudéssemos alçar um novo degrau ascensional, evolutivo, espiritual acerca desses exemplos que ele estava nos deixando e que reverberaria a posteriori para toda a eternidade. Não temos dúvidas a respeito disso. Vamos para algumas simbologias. Pessoas que apenas aparentam bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. O que caiu mesmo aqui na lição Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, servamos. Quantas pessoas falam bem, mas para se falar bem, basta apenas e somente que se decore, memorize, estude. Isso está ao campo de acessibilidade de quem quer que seja. Eu sou um exemplo disso. Vou fazer 45 anos de idade nos meus 18 a 20 anos, quando lá eu estive nos primeiros cursos da doutrina dos Espíritos. Eu era daqueles que na sala de estudo ficava na última cadeira rezando para que o monitor não olhasse para mim, tão pouco me fizesse uma pergunta, que o coração saía pela boca. Não é verdade, caríssimos? Com quem não acontece isso? Com a não acontece hoje em dia, porque estamos em eterna construção espiritual. Mas não basta bem falar apenas simplesmente. Isso é um ponto que auxiliar-nos a, e muito desde que estejamos empreendendo da porta para fora da igreja, não só aqui no Jardim Popular ou onde quer que nós estejamos, este bom fruto que é os nossos esforços em de baixo para cima e de dentro para fora, reconstruirmos diariamente. Mas voltemos ao que Rabi falou, não julguemos quem quer que seja, porque cada cabeça que é uma sentença é um mundo. Ninguém imoral e intelecto está no mesmo patamar. Então, pouco caríssimos podemos nos afirmar originários deste orbe. Afirma-se estudos atuais que existam há mínimos 4,5 bilhões de anos. O que é isso perante a eternidade? Ao estudarmos a codificação, não aprendemos que Deus não cria espíritos prontos, não cria em qualquer canto deste universo, mas sim princípios inteligentes, simples e ignorantes, da estaca zero, propensos ao bem como também ao mal. Necessariamente antes está
está agindo em reinos anteriores ao nosso nominal, como o reino mineral. Depois de um tempo, passamos para o reino vegetal, outros tempos mais caímos no reino animal, e enfim chegamos aonde mesmo? No reino nominal. Conscientes ou não, olha quantos meninos e meninas estamos tendo a oportunidade ascensional de crescermos espiritualmente. Então saímos tanto do campo teórico como esse primeiro ponto aqui nos convida e mais ajamos em prol dos mais necessitados. Antes não falaram nada durante uma encarnação inteira e muito agir do que o oposto, porque agregarmos em algo para a nossa eternidade só falar e nada fazer ou pouco fazer. Novamente o Rabi, ele afirmou-nos que responderemos ceitinho por ceitinho pensamentos e atos realizados, ou também não pensaremos por nós que já deveriam estar sendo empreendidos e potencializados, expandidos de forma ampla macro aos mais necessitados e, consequentemente, ações que não estejam sendo geradas pela nossa inércia, pelo nosso postergar ao futuro, transferir para o trem aquilo que compete a cada um de nós. Não é isso, dentre outros pontos que aqui poderíamos citar, que este primeiro tópico, dentro desta simbologia, desta comparação com a parábola, está nos convidando a raciocinar. Pessoas que podem ser úteis e não o são, mas respeitemos com os nossos bons exemplos, quem sabe um dia elas despertem. Como nós estamos buscando nos despertar, minimamente falando aqui dentro de uma igreja, com os aprendimentos que recebemos e com os exemplos dos trabalhadores encarnados. Médios que se desviam da sua missão, temos tantos, na verdade, caríssimos, principalmente aqueles dos dita mediunidade de cura, mas não julguemos para que não sejam julgados. Tantas tentações estão e venham ao encontro destes que se desafiam antes de reencarnar para que empreendam algo em benefício de uma coletividade na sua estrutura física, como também no corpo perispiritual, que é o corpo material que todos nós até hoje obtemos, para que eles não se desviem. Nós, os espíritas, dentro de nossas atividades, principalmente mediúnicas, porque assim também faço parte de duas atividades em duas casas diferentes. Precisamos estar atentos, precisamos aproximar-nos mais, entender o que a pessoa passa do lado de fora, em casa, nas ruas, no ambiente de trabalho, porque o reflexo da noite nas atividades mediúnicas haverão de ser aquilo que a pessoa esteja vivenciando no seu dia a dia. Então, quando se perde no mais médios da sua programação de ação em prol dos mais necessitados, quantas vezes estamos nos ausentando demais, nos aproximarmos deles, para que, quem sabe, com uma palavra, um sorriso, um aperto de mão, uma distribuição, uma reciprocidade de ações, possamos fazer com que eles se reconstruam, se reposicionem frente à proposta da terceira revelação do Consolador prometido, que aqui materializou-se em nosso homem, lá no meio do século XIX, a 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos. Não é isso, caríssimos. Pontos iniciais dessa simbologia, mas muito presentes no nosso dia a dia. Sobre a esterilidade, ela é destoante acerca dos pontos que poderíamos raciocinar a respeito. Se com o tempo a obra estéril acaba desaparecendo. Jesus está, nesta passagem evangélica, chamando a nossa atenção para as boas obras, não aquelas de aparência, as supérfluas, não, mas as de real valor para a humanidade, que é o que nós estamos buscando de entendimento até agora. As obras e valores morais, caridade, fraternidade, repito, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, ouvir uma palavra, a distribuição de um alimento, de um item de higiene e limpeza, ou de um agasalho. E nessa campanha de inverno que as casas espíritas empreendem, e outras mais religiões, em qualquer canto deste homem, é assim que cresceremos espiritualmente, a convite deste tópico, caríssimos. O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial.
aparentamos ser. Estamos no final de provas e expiações, em momento de transição também, para que tanto esta querida irmã Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, nos trouxe, inclusive, na ano de 2023. Na verdade, não existe uma obra intitulada Mundo Regenerado, de Joana de Ângeles. Já lemos esta obra, caríssimos, e outras mais, da palavra de Divaldo Pereira Franco, demonstrando esse momento ímpar a qual nós estamos passando e que não devemos julgar quem quer que seja, mas sim a nós mesmos, em fazermos sempre mais. No hoje e no agora é o grande desafio. E comparando a nossa casa espírita com as demais casas, com esta parábola, um centro espírita, se não servir de benitivo aos que o procuram, pode se tornar sim uma figueira seca. Não temos dúvida a respeito disso, pois deixou de atender às necessidades de seus frequentadores, cada um de nós. Não é porque somos trabalhadores que não somos necessitados, muito pelo contrário. Os trabalhadores são mais, na verdade, querido irmão, tenhamos a certeza disso, caríssimos. Os maiores endividados são os líderes e os que compreendem o campo de trabalho não só do espiritismo, mas de qualquer outra religião, porque está consciente de muito erro que empreendeu no pretérito e que agora precisa ou consertá-lo, no plural, consertá-los, para que aqui rompemos por meio da reencarnação no mundo de regeneração. Por isso, cada um de seus integrantes nessas atividades deve se sacrificar para o todo, e assim possa prevalecer sobre as suas opiniões e, no caso do Espiritismo, os princípios doutrinários devem sempre estar em primeiro lugar, porque nós temos uma codificação, nós temos aonde nos embasar. Ao estudarmos as 5 obras do Pentateuco kardeciano, já temos a certeza absoluta que sim, é o Consolador do Mendigo, o meio, o Rabi da Galileia, que deveria materializar-se, e assim foi a pouco. Eu citei a data em sua primeira obra, e o que estamos fazendo mesmo para que beneficiemos quem quer que seja nas 2 dimensões da vida, com tantas informações que nós temos de posse e que podemos sempre as potencializá-las, as ampliá-las em benefício de outrem, como também de nós mesmos, porque também disse o Rabi, é dando que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Olha que tríplice aspecto ascensional a cada um de nós, que estejamos neste momento com ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, bem-aventurados sejamos que assim já se portam, mãos de agir aonde quer que nós estejamos. E sobre a árvore e frutos, algo podemos falar, o irmão aqui meu, a obra Fonte Viva. Então vou trazer também um ponto de Fonte Viva que vem ao encontro deste capítulo 19, 18 a 10, que estamos trabalhando a respeito da parábola da figueira seca. O que nos diz Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier? Não é o tamanho, a configuração, as ramagens, os rebentos verdes, as pontas ressequidas, o aspecto brilhante, a vetustez do tronco, a fragilidade das folhas, o aroma atraente. Não é pela aparência exterior, mas pelos frutos, utilidade e produção que possamos empreender onde quer que nós estejamos. Lembre-se que é o que Emmanuel está nos afirmando neste momento. Continua ele dizendo lá no capítulo 7 desta obra: o que realmente vale é a substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Olha, Emmanuel também convidando-nos ao todo, ao macro, ao coletivo, e não individualizando-nos. Pelo contrário, buscando convidar-nos para que, enfim, saiamos tanto do eu, do singular, e busquemos o todo macro coletivo, de baixo para cima, de dentro para fora, repito, de baixo para cima, porque reconhecendo-nos não um ser ainda tão aquém em moral e intelectual, mas colhendo-se para cima, divisando as ferramentas que nós já as temos. E porque de dentro para fora, caríssimos, o que está dentro são os valores do Espírito ao longo das sucessivas encarnações e que não podem ficar conosco guardadinho as 7 chaves, não! Senão responderemos sentido por sentido, como nos afirmou o amigo Rabi. Deve compartilhar e transbordar de benesses aonde quer que
nós estejamos quem? Os mais necessitados. É a grande proposta transcendente desta obra. Vamos concluir esta parábola da figueira seca, caríssimos, sem termos uma conclusão, para que ainda mais empreendemos um fecho a respeito dela. Alguém tem dúvida que o Senhor da vinha há de ser o nosso Pai maior, a fonte criadora, Deus, e a figueira, logicamente, a humanidade encarnada? Por que não dizer também a desencarnada? Louro que está aguardando voltar por meio da reencarnação. E o vinhateiro, o meigo Rabi da Galileia. Essa parábola retrata a situação da humanidade terrena e, ao mesmo tempo, adverte-a sobre o que aguarda, caso nós não tomemos, empreendamos melhores rumos. Importante reconhecer quem são os personagens apresentados e estamos na condição de figueiras estéreis, secas, para conosco mesmo e para com os nossos semelhantes, caríssimos. Levemos esse ponto de interrogação para os nossos lares, a convite deste capítulo 19, itens 8 a 10, a qual a codificação kardeciana está nos convidando a tanto. Deus aguarda bons frutos da humanidade. Somos os trabalhadores da última hora, como o meigo Rabi conta, com que nós os sejamos. E se hoje fosse o último dia da nossa nova encarnação, se hoje acontecesse o apagar das luzes ao colocarmos a cabeça no travesseiro daqui a pouquinho, qual é a consciência que nós daríamos à nossa responsabilidade desta atual encarnação? O que fez mesmo Santo Agostinho, este irmão que tanto trabalhou em prol da divulgação, integrando a falange do Espírito da Verdade, participando do Pentateuco kardeciano? O que mesmo ele disse na primeira obra, inclusive ensinou Prolegômenos, lá no início do Livro dos Espíritos, em um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, ele dizia que em sua última encarnação, ao colocar a cabeça no travesseiro, questionava-se, antes do corpo físico, não seu espírito, pegar no sono. Alguém tem algo a se queixar do que eu tenha feito em prejuízo de mais pessoas? E ainda, algo que ele, eu e nós estejamos deixando de fazer, mas que já temos competência para o fazer? Será que esse convite de Santo Agostinho estender-se-á para toda a nossa eternidade ao longo das sucessivas encarnações? Bem-aventurados somos nós que estejamos pensando como ele e agindo principalmente, que tem que o bem agir ser colocado de forma sempre limpa aonde quer que nós estejamos. Jesus, o meigo Rabi, é o governador da terra. Mas olha, caríssimos, tem muitas informações que os espíritos amigos que trabalham em reuniões mediúnicas e outras mais situações nos afirmam que nós não podemos ali apontar na codificação. Por quê mesmo? Fazem mais de 150 anos, não é verdade, que aqui materializou-se o Pentateuco kardeciano, mas isso não significa tão pouco, quer dizer que informações que sejam fidedignas de espíritos que trabalham em prol mesmo da luz devam ser descartadas, muito pelo contrário. As coloquemos pelo crivo da razão. Há alguns poucos séculos atrás, Jesus era o governador do nosso sistema solar, mas atualmente já falam esses amigos espirituais que ele governa a nossa galáxia. Caríssimos, a Via Láctea, ela estima-se que existam mesmo quantas estrelas integrantes, com estudos atuais, de 200 a 400 bilhões de estrelas. E o que são estrelas mesmo para nós, os espíritas? Planetas habitados com constituições físicas dos órgãos e dos seres em experiência evolutiva que lá estão experienciando as suas evoluções. Allan Kardec falou disso em algum momento da sua lavra ascensional de 1803 até o seu desencarnar em 1869, sim, caríssimos, na primeira edição da Revista Espírita em 1858, a partir do mês de abril em diante, sem falar dos amigos que trabalharam junto a Chico Xavier. A primeira, Maria Ajuda de Deus, aquela que foi a mãe biológica de Chico Xavier, na obra, uma das primeiras, nas primeiras décadas do século XX, intitulada Cartas de uma Morta, psicografada pelo próprio Chico. Podemos também citar Humberto de Campos, o irmão X,
na obra Novas Mensagens ou na obra Crônicas de Netuno, onde Cícero também teve contato com os extraterrestres lá de Marte. Caríssimos, há muitas moradas na casa do Pai, e este que os Espíritos afirmam ser o governador atual da galáxia, o meio Rabi da Galileia, aguarda trabalho ascensional de cada um de nós em nossa pequenez, simplicidade, humildade, de manhã, tarde, noite e daqui a pouco em desdobramento espiritual nas madrugadas, o que tanto as obras de André Luiz, as aproximadas 20 pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, demonstrou-nos aonde ele estava junto a tantos instrutores, sendo útil ao universo na erraticidade do mundo espiritual, estudando e trabalhando, preparando a sua próxima vestimenta carnal e o seu próximo progresso ascensional dentro do que a Bíblia vem de desenvolver aqui na nossa querida essência agrária no planeta Terra. Convidarmos-nos consciencialmente a tanto, caríssimos, a esforcemos para tanto. Joana de Ângeles assim quer que assim o façamos. Divaldo Pereira Franco, que junto pouco se a Joana de Ângeles no mundo espiritual, mas recordemos, diz que já voltou, não temos a certeza absoluta, mas as informações do próprio Divaldo assim já foram ditas, como eu falei logo no início. O codificador, Allan Kardec e tantos outros mais, a cúpula espiritual do Naija, os nossos mentores de nós, querem que nós cresçamos, ascendamos e não reincidamos em realmas do pretérito, porque antes não tínhamos ferramentas para tanto, e hoje, caríssimos, é só que não nos faltam, só de Chico, aproximadamente 500 obras já materializadas, publicadas. De Emmanuel, aproximadamente 200, só de Emmanuel. De Divaldo, mais de 250. Se citássemos mais 2 ou 3 autores, passa de 1000. Olha, porque não haveríamos de dar desculpa ao voltarmos para o mundo espiritual que não sabíamos, que não tínhamos a oportunidade de sermos úteis ao universo, aos mais necessitados, porque sim, reverter-se ao nosso próprio benefício, porque disse o Rabi, é dando que se recebe. Não cola isso, né, caríssimos? Então, expandamos a nossa consciência em mais bem agir onde quer que nós estejamos. Simplicidade, humildade, dentro das possibilidades intelectuais e pecuniárias que todos nós as obtenhamos neste atual momento reencarnatório. A humanidade precisa despertar para a necessidade da prática do amor, da lei da caridade, da fraternidade. Não é isso que é só o que nós acompanhamos, caríssimos, ao longo dos esforços desses seres que aqui passaram no nosso orbe, e convida-nos para que também nós assim hajamos em prol de nós mesmos, esforçando-nos nas benesses que devamos as construí-las por meio das sucessivas encarnações. Não sejamos a figueira seca, estéril, mas sim desafiemos a reconstruirmos diariamente para que saímos vitoriosos na atual encarnação em comparação às pretéritas. Muitas vezes nós reclamamos de tantos detalhezinhos caríssimos que já não deveríamos mais estar reclamando, não é verdade? Recentemente, há poucos meses atrás, li esta obra, Cartas de Chico Xavier, a qual Chico ali trocava junto à família Ramaciotti, que inclusive é fundadora do GIRIM, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, confidências, enfim, situações ali que Chico vivenciava e vice-versa. Mas naquela época não tinha lido, eram cartas que inclusive demoravam para chegar, algumas chegavam inclusive atrasadas. Eu coloquei como título esta expressão para que a raciocinemos acerca do que Chico Xavier aqui relatou a família Ramaciotti nascendo em rebatar as nossas consciências. Eu questiono cada um de nós como estamos carregando a nossa cruz, os nossos desafios individuais, programações encarnatórias que nós mesmos as assumimos em contratos conscienciais antes de acoplarmos atualmente nestes corpos físicos. Em um trecho desta obra, caríssimos, olha o que vem dizer Chico Xavier. Olha o que Chico Xavier passava em muitos ainda não sabem disso. Nosso portão de entrada, lógico, aonde Chico Xavier atendia, na casa espírita. Aqui em Uberaba, portão de ferro com pesados engastes, já foi derrubado e substituído 6 vezes. Mas porque esse Chico só pregava e exemplificava
significava o amor, a caridade e fraternidade? Ponto de interrogação. Segue Chico dizendo: tiros já foram dados sobre a nossa casa, bombas diversas já foram colocadas em nosso pátio de entrada, até bombas colocaram dentro ali da estrutura física do centro espírita qual Chico Xavier atendia. Pedras de 2 a 5 quilos já nos foram atiradas. 2 a 5 quilos, meu Deus. Obrigando-nos a ocultar-nos dos recessos da nossa moradia. Coloquemos no lugar de Chico Xavier. Ficaremos ou não com medo também, já que Chico, nos 7 dias da semana, 24 horas por dia, o que só ele lidava era com pessoas estranhas deste país e até mesmo de outros, até que passassem as crises de desespero de nossos agressores gratuitos, acompanhados de seres a qual chamamos de obsessores, em desequilíbrio, em ausência de luz em seus espíritos imortais. Essa carta, na página 89, foi a me direcionada à família Ramaciotti no ano de 1983, 2 anos após o meu nascimento. E o que nós estamos fazendo até hoje, caríssimos, a respeito dessa figueira seca que muitas vezes nós ainda somos, e ainda somos por reclamarmos, por não vivenciarmos as experiências que mesmo nós as pedimos para passar e agora não queremos as enfrentá-las. Não é assim que devemos nos portar. Paciência, resiliência e coragem em enfrentar os nossos desafios individuais e coletivos da humanidade. Guerra, corrupção, mentira, fome, adultério, por pensamentos e ou atos praticados, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, a lista é extensa, não é verdade ainda, caríssimos, em nossa humanidade? Então, lapidarmos em esforços individuais para que cumpramos com as nossas obrigações e que o mundo cumpra com as obrigações de cada um deles, em suas individualidades. Caríssimos, no Vivente já estamos partindo para o final do nosso bate-papo fraterno. Gosto de trazer sempre Nélio Lúcio, junto a Chico Xavier, na obra Jesus no Lar, no capítulo intitulado Exaltação à Cortesia, lá no capítulo 17, ele vem nos fazer o seguinte convite sugestivo: bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, como também o bom, mas principalmente o mal, em ignorância transitória, com o espírito do que mesmo de serviço e entendimento, assim dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, porque cada um está no melhor evolutivo natural e deixando sempre os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde quer que nós cruzemos com os nossos irmãos em humanidade. Estamos fazendo isso a convite neste momento de Nélio Lúcio, caríssimos. Ele abordou sempre de forma coletiva macro os esforços que devamos nos potencializá-los aonde quer que nós estejamos. Gosto de trazer também aqui em foto, com seus 23 anos de idade, o médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele também nos traz o seguinte convite, caríssimos. Ele vai nos dizer que solidários nós seremos união. Mas e se nós somos separados uns dos outros apenas, então somente seremos o quê? Pontos de vista. Por que mesmo? Não estaremos sendo úteis aos mais necessitados. Ponto. Isso nós não temos dúvidas a respeito disso. Então, mas façamos, agimos, potencializemos onde quer que nós estejamos. Volta a Bezerra dizendo, e finalizando esse parágrafo, juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais reencarnatórios, com a ajuda da IA. Olha lá os hospitais espirituais que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante interage desde lá do mês 4 de 1900, quando buscou retorno ao mundo espiritual, ou seja, mais de 100 anos desde ele está trabalhando junto à humanidade. Obras é que não faltam mediúnicas de Bezerra, por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco. Vamos então, caríssimos, adentrar e mergulhar a convite de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante para que sejamos mais solidários e unidos no propósito ascensional da humanidade, para que potencializemos e aceleremos o processo de regeneração que a humanidade se precisa ampliar para o seu próprio benefício. Gosto de trazer também o nobre Giovanni de Pietro de Bernardona, qual nós conhecemos por Francisco de Assis, lá no século XI, caríssimos, e um trecho da sua oração que tanto nós aí escutamos, as músicas das casas espíritas. Ele convida a cada um de nós para que
instrumento da paz do mundo. Estamos sendo esse instrumento da paz do mundo onde quer que nós estejamos. Também devemos esse ponto de interrogação a convite deste meio irmão às nossas consciências. E essa imagem representa a humildade, a simplicidade. E será que é preciso que tenhamos muito, seja em intelecto, seja em recursos pecuniários, para que sejamos felizes e distribuamos felicidade aos mais necessitados, aos mais simples, em comparação à nossa atual programação reencarnatória? Não é imprescindível que tenhamos muito dentro destes aspectos. Muito devemos ter sim de moral, caridade e fraternidade, que é só o que estes que até agora passaram aqui, sugestionando-nos para que sejamos melhores, assim fizeram, assim agiram, e convidam também para que assim ajamos em nossas potencialidades. Vamos conseguir, caríssimos, é um grande desafio da humanidade para esse novo período, a qual adentra de mundo de regeneração. E será que Paulo de Tarso também traz um contributo sim, dizer e convidar-nos a essa experiência? Estamos vivendo a estrada de Damasco e estamos questionando a fonte criadora de Deus, ao meio Rabi da Galileia, a rosa mística de Nazaré Maria. O que eles querem que nós façamos, ajamos na nossa simplicidade e humildade em prol dos mais necessitados, que é só o que tem da porta para fora de nossos olhos, que nós enxerguemos e devamos ou contribuir com o que possamos contribuir aos seus próprios benefícios. Grande convite também ajuda daí a esta imagem de Paulo de Tarso, que um dia foi perseguidor de cristãos, na condição de Saulo de Tarso, mas após essa mesma estrada, tornou-se um dos maiores expoentes da propagação, da concretização do cristianismo redimivo, convidando-nos logicamente também para que assim o façamos, o hajamos. Estamos sim partindo, enfim, para o fecho do nosso bate-papo fraterno. Caríssimos, nunca mais reclamemos desta vestimenta carnal que estamos aqui, neste momento, independentemente da idade a qual estejamos enfrentando neste momento reencarnatório, como também as doenças que nós também as temos. Porque pelo quanto nós temos certeza absoluta, temos problemas, no plural, não é verdade? Agora, olhem, no segundo slide, minha fonte, caso os irmãos queiram adentrar ainda mais tarde nestes pontos. Olha o que existe em um corpo físico para a ascensão, para que seja a ferramenta do Espírito, aonde quer que ele esteja, em um campo de fisicalidade, em um campo de terceira dimensão, em um campo material. Existem aproximadamente 5 milhões de pelos em um corpo físico. Nós temos 206 ossos na idade adulta, 25 bilhões de neurônios, 25 milhões. Mais de 220 milhões de células estão interagindo em nosso corpo físico. 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares, sendo que se fossem alinhadas, elas dariam 2 voltas e meia em torno do nosso orbe, a qual transitoriamente aqui estamos, reencarnados, o planeta Terra. Será que já travou os nossos neurônios em buscar raciocinar o que é a perfeição da fonte criadora de Deus, em beneficiar a cada um de nós? Não podemos fazer por nós, mas dando ferramentas para que nós valorizemos tudo isso e só ascendamos, só cresçamos, só ajamos em prol dos mais necessitados e reverenciar ao nosso próprio benefício. Não temos dúvidas disso a respeito, caríssimos. E fecha este slide ainda afirmando: o coração faz entre 70 a 75 batidas por minuto. Chega a dar mais de 110 mil batimentos por dia. Mais de 110 mil batimentos. E, caríssimos, em um ano, existe quantos dias mesmo? 365 dias. Em uma encarnação média de 70 anos, quantos dias compõe-se esses milhares? Isso se não cair para casa dos bilhões, trilhões de batimentos, a qual esse órgão físico proporciona-nos que estejamos com os olhos abertos em estado de vigia, prontos para sermos úteis ao universo onde quer que nós estejamos. Se alguém continuar reclamando ainda deste corpo que está possuindo, há de responder o sente por sentir, como assim nos afirmou bem o Rabi da Galileia. Não façamos para que não incorramos em problemas outros. Esse é o último slide.
estes que muitos fizeram desde há 2000 anos atrás, e alguns nos últimos 2 a 3 séculos, consciencialmente questionamos, filhos e filhas, irmãos e irmãs, de todos que nós deixamos aí materializado como ferramentas para as vossas ascensões, com os nossos esforços individuais, o que desejais a fazer de tudo que vós disponibilizais a vós mesmos e aos vossos semelhantes, porque um dia, caríssimos irmãos e irmãs, responderão ceitinho por ceitinho, não haverá desculpa, principalmente a nós, os espíritas, que não sabíamos, que não tínhamos oportunidade de sermos úteis aos mais necessitados, de crescermos de baixo para cima, de dentro para fora, individualmente, sendo o raio de luz da nova terra, do mundo de regeneração. Levemos a imagem de cada um deles, poderíamos colocar tantos outros, mas na verdade a própria irmã Joana de Ângeles não saiu aqui na imagem de Dada Brilhar, mas saiu o médium que por ela trabalhou, de Valdo Pereira Franco. É extensa a lista de baluartes e daqueles que passaram no anonimato, buscando fazer com que nós acordemos em nossas responsabilidades evolutivas. Assim fechamos este bate-papo da Bela. E aonde que a bate-papo? A gente resolve que a gente esqueceu de abaixar o volume dessa questão de navegação final para que adentremos as próximas atividades aqui na casa. Pronto, irmão, foi cirúrgico, foi um botão certinho, já baixou. Se quiser deixar um pouquinho, só para que estejamos finalizando, irmão, nessas ligações, agradeço a presença de cada um de vós. Nesta sexta-feira, último dia útil da semana, bem disse a irmã, estamos findando mais um mês, o que nos aguarda no próximo, para que sejamos os construtores, os artífices da nova era. Não sejamos, a convite deste capítulo 19, itens 8 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a figueira seca e estéril para conosco mesmo, como para os mais necessitados. É isso que estes estão aqui divisando-nos da erraticidade do mundo espiritual, querem que assim façamos, empreendamos como exemplos ao mundo, ao meio, e assim sairemos melhores a cada dia que passa. Hoje eu marco, caríssimos, nesta casa, para mim, mas para o mundo não importa. Importa para mim que busco lapidar, me esforçar de tão aquém, de tão pouquinha que sou ainda neste orbe, nesse imenso universo. Completo o convite de hoje, 300 gravações em mais de 130 casas espíritas desde abril de 2024. Então vocês fazem parte deste marco. Outros mais haverei de atingir, esforçarei-me para tanto, mas no registro acástico do universo, esta imagem deste momento que passamos aqui, um dia poderemos acessar, quando tornarmos seres mais evoluídos no campo da proposta ascensional do Espírito, para quando também os olhos a qual nós estejamos vinculados. Que assim seja, graças a Deus. Então mantenhamos em silêncio, dentro da vibração e harmonização, para que recebamos o melhor na sequência dos passos. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de semana e até uma próxima oportunidade, se assim a fonte criadora a permitir. Paz e bem a todos nós. Obrigada a você pela palestra, pelos esclarecimentos, e vamos procurar colocar em prática, né? Praticar o bem a todos para que possamos dar aos outros, né? Então vamos começar a praticar fazendo vibrações de amor, de saúde, de companheirismo para as pessoas que solicitaram e também para aquelas que vocês têm em mente o nome, os conhecidos, e também vibremos por nós para que possamos atingir aquilo que Jesus espera de nós, que é a prática do bem. Então, vibremos por Nádia Escaravaca, por Maria Lúcia, que é a nossa poetisa, pela Elza Ribeiro, pela Tereza Kemi, pela Elza e pelo Ronaldo, pela Neide Liz, que é mãe da Rosana, nossa companheira de trabalho,
pelo Nelson Lourenço, pela nossa querida Djanira, pela Maria Cristina, pela Maria Isabel, pela Vânia Silva, que ela se recupere logo, pela Cíntia, que cuida da mamãe dela, pelo Igor Coelho Santana e por todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Vamos então agora com o nosso companheiro, Roberto Espino, fazer as vibrações gerais da noite. Vamos fechando nossos olhos, levando o pensamento ao Mestre Jesus, que é o intermediário de Deus, para que Ele atenda as nossas vibrações, começando pela paz. A paz do mundo, a paz da nossa pátria, a paz do nosso meio ambiente, a nossa paz interior. Vibramos, Senhor, pelos doentes do corpo e da alma, pelos nossos amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, pelos nossos familiares, por aqueles que são muitas vezes esquecidos pela sociedade, moradores de rua. Vibramos, Senhor, pelos governantes e líderes católicos, protestantes, espíritas, não importa o credo. Vamos vibrar também, Senhor, pelos asilos, orfanatos, hospitais e casas de oração, por todos os centros espíritas, por todos aqueles que levam a palavra reconfortante a todos aqueles que necessitam, por nós mesmos, para que possamos realizar a nossa reforma íntima. Pedimos, Senhor, para que tenhamos sempre fé nos desígnios do Pai, que possamos ser, Senhor, colaboradores da evolução do planeta, começando por nós. Que o Mestre Jesus seja nosso guia, modelo, protetor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O palestrante se referiu aos vários amigos, que ele colocou aqui no telão, e um deles, o Chico Xavier, que nós conhecemos mais proximamente. Então, nesse horário que a gente faz a despedida dos internautas, convidando para que eles sempre venham aqui nas sextas-feiras, participar da nossa reunião, do nosso aconchego, do nosso carinho, do nosso chá quentinho nesse inverno. Então, essa noite, vocês pensem aí, cerrem os olhos e tenham a imagem do Chico Xavier em vocês, para que vocês ouçam o que Chico nos deixou. Chico diz assim: Senhor da vida, Pai de infinita bondade e misericórdia, ao encerrar mais um dia de jornada na terra, elevamos a Ti mais uma prece silenciosa e sincera. Apesar de nossas limitações, seguimos com o seu amparo constante. O dia chega ao fim. Fomos colocados diante das dificuldades, testando nossa fé e a nossa paciência. Reconhecemos que ainda temos muito para aprender nas nossas atitudes com os outros e nas nossas palavras quando nos dirigimos a outras pessoas. Agradecemos, Pai, por este dia 31, que termina pelas pessoas que encontramos,
pelas experiências vividas. E, Pai, inspira-nos a reparar as nossas falhas. Pai, ajuda-nos a entender que somos espíritos imortais e que cada experiência serve para nós crescermos. A vida continua. Quando olhamos para Ti, Senhor, encontramos esperança, força e direção. Sabemos que não estamos sozinhos, nem desamparados, nem esquecidos. Abençoa, Pai, o nosso descanso desta noite, que possamos nos desligar dos problemas, das inquietações, que possamos entregar tudo em Suas mãos, confiando que amanhã será conduzido segundo a Tua sabedoria. Que durante o repouso desta noite, Senhor, possamos ser envolvidos pela espiritualidade amiga e que sejamos esclarecidos, amparados em nossas necessidades mais íntimas, que o nosso espírito receba esclarecimento. Acolhe-nos, Senhor, acalma-nos, fortalece-nos e que possamos adormecer na certeza de que estamos sob a Tua proteção, pois nada escapa ao olhar do Senhor. Ensina, Senhor, a confiar mais e ao adormecermos que levemos a gratidão pela vida, pela chance de aprender, melhorar e pelas dificuldades que nos fortalecem. Pai, entregamos a Ti tudo o que fomos neste dia de hoje. Nossas certezas, nossas dúvidas, nossas alegrias e nossas dores. Pai, recebe-nos com o Seu amor infinito. Amanhã, dia 1º de agosto, que possamos acordar com mais luz na nossa mente, mais paz no coração e que possamos ser um pouco melhor do que nós somos hoje. Que a Sua luz e Sua paz, Senhor, nos guarde hoje e sempre. Que assim seja e assim será. Então, nossa despedida aos internautas e que tenhamos um mês de agosto repleto de lições que vamos fazer evoluir mais um pouquinho. Então, boa noite a todos.